Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá para mais um dia de aprendizado no bem, né? Nossa caminhada. O livro é Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Está em Paulo, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Este é uma das características mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Pai trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes e de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas, se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. E neste momento aqui reunidos, em nome de Jesus, nosso mestre maior, e dos amigos espirituais que nunca desistem de nós, que possamos todos, encarnados e desencarnados que se encontram, aprendermos, Senhor. Aprendermos através do amor e dedicação de nossa irmã Mônica, que veio aqui com a mais boa vontade e o maior carinho, nos mostrar que o bem cobre realmente a multidão de pecados e que possamos juntos compartilhar desse momento, aprendermos e seguirmos em frente, confiantes de que nunca estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco. Graças a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos lá. A leitura de harmonização, como sempre, não tem nada de aleatório, né? Está alinhado com o que a gente vai estar conversando, que é a nossa melhoria no fundo, né? E aí, esse tema, seja a mudança que quer ver no mundo, a gente vai começar a conversar sobre ele, trazendo um ensino do Cristo sobre vinho novo em odres velhos. Então diz, tem mais de um registro de evangelho, mas eu trouxe Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Perde-se o odre, perde-se o vinho. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Por que o odre estoura quando isso acontece? Por causa da fermentação do vinho. E aí o Cristo, como sempre, está trazendo mensagem para a gente, reportando situações do dia a dia deles, naquela época. Então ele não está certamente falando de vinho, nem de odre, nem de roupa, né, nem de como costurar a roupa, certo? É a forma que ele encontra de nos trazer a mensagem dele. Então, na época do Cristo, as pessoas usavam esse odre, um recipiente de couro animal, para guardar o vinho. Está até aqui na imagem aqui, está um pouco desfocada, né?
Então é feito assim, um saco de couro animal para preservar o vinho. Com o tempo, esses odres ficavam velhos e perdiam a capacidade de suportar a pressão do vinho novo em fermentação. Jesus usou essa situação do dia a dia para ensinar uma importante lição. Então, assim como o vinho novo precisa de um odre novo, as ideias novas que ele estava ensinando, então o vinho novo, são os ensinamentos do Cristo. Precisavam de mentes abertas para serem aceitas. Nós somos os odres, né? É nesse repositório aqui que tem que entrar, estar preparado para receber essas mensagens. Colocar vinho novo em odres velhos levaria à ruptura dos odres. É como a gente falou, a perda dos recipientes. O vinho novo representa a mensagem de Jesus, que traz renovação espiritual, transformação e uma nova maneira de se relacionar com Deus. Nós somos os odres, eu já tinha falado. E aí fica a pergunta para a gente já ir refletindo, né? Não só agora, mas daqui adiante. Que tipo de odre a gente quer ser? Né? A gente quer ser um odre novo ou um odre velho? E aí é que não tem como esquecer de Paulo, né? A gente quer ou não quer se livrar daquele homem velho? Quer, né? Tem uma colega nossa aqui que diz que às vezes ela distrai e a mulher velha monta nela. Então, vamos nos livrar desse homem e dessa mulher velhos. Então, eu trouxe esse trecho do livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, para a gente refletir em cima. Há indivíduos que se aferram à rotina, aos preconceitos sociais, às conveniências mundanas, ou por comodismo, ou por orgulho, né? Porque tem coisas que a gente vai passando de geração em geração, ideias, e que acabam ficando enraizadas na gente. Quais odres velhos que não suportam vinho novo, tais pessoas são inacessíveis às ideias novas. Então, tem pessoas que são inacessíveis a essas ideias por uma série de motivos, às vezes porque não acredita, mas a gente sabe que cada um de nós está num momento evolutivo e a hora que chegar a vez de cada um de nós vai ser tocado. O que a gente tem que fazer? Qual é a nossa parte? A gente que já está buscando isso, buscando seguir o Cristo e os ensinamentos dele, nós temos que, mais fortemente, isso aqui explica a necessidade da exemplificação. Não precisa falar, a gente tem que mostrar com os nossos atos. E aí a importância da gente estar alinhando pensamento, os atos, as palavras. Que eles estejam sempre em harmonia, em sintonia. Com pessoas dessa categoria, segue o Eliseu, o trabalhador de boa vontade do Evangelho e do Espiritismo nada tem a fazer. É deixá-las entregues aos cuidados do Pai Celestial. Então, mas a gente pode fazer sim, a gente pode orar, né? Você não pode mudar o outro porque cada um só muda assim. Nós só mudamos se a gente quiser mudar, como é que a gente vai mudar o outro? Não tem como. Mas a gente pode, com o nosso exemplo, contaminar de uma forma positiva esse irmão. E, de qualquer modo, todos nós, não só ele, está entregue aos cuidados do Pai Celestial, ou seja, a melhor mão impossível de estar. Por meio das reencarnações, em ambientes diversos, lhes modificará a atitude mental, transformando-as em odres novos, aptos a receberem o generoso vinho novo das ideias novas e progressistas. Então, aqui a gente tem uma ferramenta, reencarnação, que Deus nos dá essa oportunidade, mas é bom a gente lembrar o quanto esforço, quanto trabalho, quanto é demandado no plano espiritual para nos colocar aqui de volta. Tem todo um planejamento reencarnatório, todo o trabalho feito. Isso quer dizer o quê? Isso é um presente de Deus que a gente deve aproveitar. Então, a gente está aqui, ainda encarnado, que a gente se esforce o máximo possível. Para quê? Para diminuir essa necessidade de reencarnações. Mas o Pai está lá, disposto a nos auxiliar com essa ferramenta. E aqui, para tudo isso, para quê? Para a gente estar em condição de receber esse generoso vinho. E aí, quando a gente lê generoso vinho, não tem como pensar, não pensar na imagem do Cristo, né? Generoso. Que nos ama demais. E aqui eu trouxe essa lição
do Jesus no Lar, o Espírito Anéio Lúcio, para a gente também pensar um pouquinho sobre, tirar, né, algumas ideias aqui. Então, só fazendo um parênteses, assim, é muito importante a gente, quem não faz, fazer o culto do Evangelho no Lar. Tentar botar essa prática uma vez por semana, uns 20 minutinhos, até menos, né? Mesmo que você não tenha com quem fazer, né? Não tenho com quem fazer, moro sozinho, ou então familiar de outra religião, ok. Você se recolhe num espaço da tua casa, faz aquele culto. Por quê? Porque com isso a gente está fortalecendo a nossa casa. Eu estou abrindo um parênteses porque eu acho isso muito importante. Você está fortalecendo a tua casa, fortalecendo todos que nela habitam, e assim, quanto mais frequência a gente fizer, maior a intensidade da luz que vai estar ali presente. Sem falar que a gente é um ponto de apoio à espiritualidade quando a gente está fazendo o culto do Evangelho. Então, esse livro vai contar, são várias... Diga. Não, só para lembrar que a casa a gente faz o Evangelho lá toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, estão todos convidados a participarem. Isso, boa. Então, fica aqui também o convite da nossa casa, às quartas, às 20 horas, online. Quem está no grupo de recados recebe o link 15 minutos antes. E a gente se reúne para fazer esse evangelho. Então, às vezes, não faço, porque eu desanimo, fico sozinha. Entra, experimenta e vê o que você acha. Então, ele traz, cada capítulo, o evangelho no lar que o Cristo fazia na casa de Pedro. Então, esse aqui é as explicações do mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Quem não, né? Quem nunca? Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Então, assim, a sinceridade dessa irmã na frente do Cristo, né? E colocando a dificuldade dela. Que quantas vezes não é a nossa dificuldade dependendo do momento que a gente está passando. A dama confessava-se com simplicidade. Não obstante, o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade, que certamente depende da gente querer. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Quero o Evangelho? Então, cada um vai colocando a sua ideia a respeito do tema daquele dia. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? Então, qual era? Ela era esposa de um criador de cabras. Ok, e aí? O que isso tem a ver? É a criação de cabras. Redarguiu a interpelada curiosa, que ela até pensando, onde será que ele quer chegar, né? E aí ele continua. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Olha o vinho aí. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de fraco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. E aí, por isso eu trouxe essa lição. O link com o ensinamento do Cristo. O vaso, o odre, somos nós. A roupa das bodas é o nosso espírito. Nosso perispírito, melhor dizendo. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano.
se não purificarmos o vaso da alma, diz o Cristo. O conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então não é só saber, não é só ter o conhecimento, nós temos que pôr em prática, nós temos que interiorizá-lo, tem que estar no nosso coração. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. A gente ainda briga, mesmo nós a caminho, quantas vezes, né? Brigamos entre o que a gente sabe que é o certo e a gente agindo às vezes errado. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Então, os ensinamentos do Cristo, para nós, são alimentos da nossa alma. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Eu ainda sou muito egoísta. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então, o que a gente vai estar fazendo? Só está adiando, diz o Cristo. Por quê? Porque tem uma lei que é a lei do progresso. Tem a reencarnação, que o objetivo dela está no Livro dos Espíritos, 132, que é para a gente chegar à perfeição, para a gente evoluir. Então, é uma lei que não tem como. A gente pode estacionar. Então, a gente só está fazendo o quê? Adiando. Mas a gente vai chegar lá. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Imagina, né? A pessoa só fica pensando. E estando na presença do Cristo, encarnado, o mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste. Mas na poeira da estrada, é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Vamos que vamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, falando da afabilidade, da doçura, tem um trecho aqui. Kardec diz: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz, diz Kardec, dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é uma falsa bondade, não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Por isso até que eu trouxe esse trecho, né? A gente está nesse corpo físico, está muito bem arrumado. Eu posso ter uma cicatriz aqui gigantesca, ninguém nem está vendo. Mas isso assim só está dissimulando, né? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste. Mexeu comigo, está tudo bem. Mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua, de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E aqui tem um trecho que é de um estudo do EAD. Quem deseja, que é da FEB, EAD é o estudo aprofundado da doutrina do Espírito. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sob novas bases. Tem que limpar esse terreno, tem que limpar esse vaso, tem que trocar esse odre velho. É ilusão querer colocar remendo nas imperfeições, maquiando-as, ainda que existam predisposições favoráveis. Quem age assim, falseia a verdade e se colocará cedo ou tarde numa posição constrangedora. Ninguém engana todo mundo o tempo inteiro. Isso não existe.
quando no momento de descontrole, os maus comportamentos assomarem à superfície da personalidade. Na verdade, a gente ainda tem muito desse irracional dentro da gente. Então, a gente pode perder o controle diante de uma situação e esbaravejar. Faz-se, pois, necessário que se associe à vontade de mudança uma ação persistente. Então, a gente tem que ter vontade, tem que persistir, mesmo errando ainda, né? E aí, como diz Emmanuel, a gente vai fazendo por disciplina até que vire espontâneo. No Livro dos Espíritos, a 918, vai falar do homem de bem. Kardec pergunta aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Por que a gente está vendo isso? Porque a gente está falando sobre melhoria. Então Kardec perguntou: como é que faz? Eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, também tem no Livro dos Espíritos, e me deu o branco da questão, eu vou colar aqui, porque confesso a vocês que não vou falar errado não, porque às vezes eu falo e aí está errado. É a 614, que nos diz o quê? Que a lei natural é a lei de Deus. Quando é que a gente sofre, como a gente chama aqui? Quando a gente sai e se afasta dessa lei. Por quê? Porque a gente tem que se reajustar com ela. E então os Espíritos dizem: se você seguir a lei de Deus, as leis de Deus, você vai ser feliz. Não tem erro. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é o que a gente precisa perseguir. E Kardec comenta a resposta deles. Um trecho da comentário. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que deseja que lhes fizessem. O que é? É fazer está na lei, a gente tem que fazer para o outro que a gente quer fazer. Vou fazer isso. Eu gostaria que fizessem comigo? Não. Está errado. Se eu não quero que faça comigo, por que eu vou fazer com o outro? Não vou fazer. Eu vou pincelar alguns itens aqui, poucos, desse mesmo comentário de Kardec que eu não coloquei aqui. Diz Kardec ainda: imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. Era a dúvida da Sara, né? Eu ainda não... Por que eu tenho que abrir mão do que é meu interesse, das minhas vantagens pelo outro? Por quê? É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem crenças. Isso a gente ouviu agora na leitura de harmonização. Somos irmãos, não importa a cor, não importa a língua, não importa a raça, não importa a crença. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que deve usar para o bem, e disso não envaidece, por saber que Deus, que lhe deu tudo isso, também pode retirar. Tudo que nós temos aqui encarnados, inclusive esse corpo físico, é um depósito de Cristo, de Deus, para quê? Para a gente utilizar da melhor forma possível. Se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, ou seja, se você tem subordinados no seu trabalho, ou até em casa, né? Trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagar com seu orgulho. Você tem que chamar a atenção do teu subordinado por algum motivo, ok, porque você tem que orientá-lo. Chama num reservado, conversa com ele, né? Fazer um show em público. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros. Nós precisamos tanto do perdão, pedimos tantas vezes, bom, eu vou falar por mim, eu peço tantas vezes perdão ao Pai, porque eu ainda estou errando. Imagina, o nosso irmão, ele não tem esse mesmo direito?
Respeitem, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza, as leis de Deus, lhe concedem, como gostaria que respeitassem os seus. Então, de novo, vamos fazer para o outro o que a gente quiser fazer, que façam por nós. Se a gente não puder falar nada de bom, nem agir bem, fica quieto. Então, pelo menos isso. Não atrapalha, não põe mais lenha na fogueira. Certo? Eita. Ah, é o outro. Acho que eu voltei. Peraí. E aí está no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que fala do homem de bem, que é muito bonito, ele é grande. Não ficam assim, depois de ele falar muita coisa sobre esse homem, ele fecha, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce, então é muito importante a gente saber que o esforço é levado em conta pelo plano espiritual. Por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Então, se a gente está seguindo esse caminho, a gente está no caminho certo. Eita, não é perto. E aí aqui, uma mensagem para a gente observar, diz o Cristo, né, os pássaros do céu. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então depende de nós todos chegar nesse equilíbrio. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. Está na medula de harmonização ainda as guerras que existem provocadas pelos homens. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Aí aquele linka, né, a um semeador, a um agricultor. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Ou seja, o que a gente acabou de ler. Os bens que a gente ganha. Os talentos que a gente ganha em depósito, se bem utilizados, podem render o cêntuplo. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que havia comido, nada produzirão e não haverá bastante para todos. Egoísmo, né? Tem até aquela história, né, do homem que tinha o celeiro, mandou construir mais celeiro para guardar toda a produção dele e morreu naquela noite mesmo. Nem usufruiu nada. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí haver o Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Porque tudo, educação, a instrução, as boas ações, tudo isso a gente leva no nosso espírito depois que desencarnar. Nada disso é perdido. Toda a nossa vivência, toda a nossa experiência. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. É lembrar que nós somos, na verdade, espíritos imortais, temporariamente nesse corpo físico. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Então não tem como forçar isso. Se uma ou outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então, se a gente enquanto o nosso coração ainda não estiver 100% coberto, repleto de amor, ainda tem espaço para o egoísmo e para o orgulho também. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Por quê? Porque a doutrina traz, né, para a gente essas lições, traz exemplos, que nem a gente vê, né, no Céu e Inferno, na segunda parte. Quantos exemplos de irmãos que vieram aqui trazer os seus relatos, que é para nos exemplificar, nos auxiliar. Olha, eu fiz isso, chegou lá, do outro lado aconteceu aquilo.
né? E outros, né, que a gente tem cartas, né, que foram psicografadas por Chico, por Divaldo, mensagens, né? Então a gente tem muito material, muitas ferramentas, que a gente use as ferramentas que nos são dadas. E aí, falando isso tudo, não tem como não pincelar 919, que é qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade, Sócrates, vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? E aí só um trecho, não, e aí na pergunta, desculpe, no 919, Kardec continua, concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E mais uma ferramenta nos é dada por Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então a gente tem que olhar para a gente, não adianta olhar para o outro, porque a gente não vai mudar o outro, mas a gente precisa nos mudar. Então, nos conhecer é uma ferramenta muito importante para isso. A gente sabe a situação que te incomoda, a pessoa que te incomoda, a gente sabe. Então, volta para si, analisa, poxa, por que será que aquela pessoa me incomoda? Por que aquela situação me incomoda? Uma hora a gente vai descobrir, né? E aí uma lição de fonte viva. Educa. Emmanuel. O trecho que ele comenta é esse aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós, nós temos centelha divina dentro da gente. Cristo já disse, para a gente fazer brilhar a nossa luz. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E aí, Emmanuel elucida. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então a gente vê aquela árvore frondosa, bonita, gigantesca, né, cheia de frutos. Ela já nasceu daquele tamanho? Pronta? Não, ela veio de uma semente minúscula, como diz Emmanuel. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. Estatuária, eu fui ver, é a arte de se fazer estátuas. Então você vê uma pedra ali crua, bruta, e de repente se transforma numa estátua lindíssima, uma obra de arte. E a gente começa a pedra bruta, que precisa ser igual diamante, lapidado. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Olha lá o agricultor, de novo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia da escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. E aí eu lembrei de uma palestra do Haroldo que ele fala, né? Nós temos o gene dele no nosso DNA. Não podemos esquecer. Somos filhos dele, irmãos em humanidade, irmão do Cristo. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário, diz Emmanuel, que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, as dificuldades que parecem é para a nossa melhoria. Que a gente possa ter fé, coragem, pedir isso nas nossas preces para enfrentar essas dificuldades do caminho. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. De novo, o nosso coração, a nossa mente tem que mudar. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Então, trabalhar nossa mente, né? Se por acaso vier um pensamento ruim, a gente tentar desviar para um pensamento bom. Ó, não, sai para lá, eu não quero esse pensamento não. Substituir. Por quê? Porque o pensamento tem força. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada
o verbo sublime e a voz balsamizante, igual Cristo. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, e a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. De novo, todos nós mudamos o planeta inteiro. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Só um trecho dessa lição, que é uma lição que eu gosto muito, porque a gente está falando, né? E sem dúvida nenhuma, para a gente mudar, fazer o bem, fazer boas ações. E aí vem, o trabalho voluntariado é uma das formas. E existem vários trabalhos que a gente pode estar exercendo. Na casa espírita, por exemplo. Mas tem milhares de irmãos precisando de auxílio também. Então, diz Emmanuel, no Estímulo Fraternal, 73, quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. O Cassara perguntou, por que eu tenho que abrir mão das minhas vantagens? Porque vale muito a pena. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. A gente tenha força, tenha saúde para auxiliar. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Agir, não ficar sentado, esperando cair alguma coisa do céu. E eu sempre que leio essa mensagem, eu falo isso porque eu lembro da Zilda Arnes, que foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela estava dentro de uma igreja, fazendo trabalho voluntário no Haiti, e com o terremoto a igreja desabou e ela desencarnou. Ela desencarnou como? Em serviço. Então, assim, é muito forte isso. Vale a pena, sim. E a gente vai ser muito auxiliado. Quanto mais a gente intensificar o bem, quanto mais a gente intensificar as preces e o culto do lar, mais próximo dos bons irmãos a gente está chegando. Mais próximo de nós, que já está próximo, nosso anjo guardião fica, e a gente consegue captar as mensagens, as intuições que são passadas por ele. Ao invés de ficar dando trabalho por aí. Aqui é o seguinte, depois não, que é mentira. Enquanto eu estava fazendo essa lição, isso aqui eu trouxe, não é uma música nacional. Isso foi um projeto de 85, esse ano fez 40 anos, esse projeto, We Are The World, talvez vocês todo mundo conhece. Foram artistas que se reuniram na época, estava a África, era muita fome, imagina na época, muita fome, muita seca. E esse ator e músico, ele tinha feito uma viagem à África e voltou de lá muito mexido. E ele falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá, nós temos que fazer alguma coisa. Então, a partir dessa idealização dele, e com muita dificuldade, isso foi feito com muita dificuldade, porque para juntar todos esses artistas de nome, de peso na época, eles só tiveram uma noite. Eles começaram o trabalho a partir das 9 da noite, do dia 28/1 de 1985, no estúdio em Los Angeles. Por que essa data foi escolhida? Por que esse horário foi escolhido? A maioria deles estava participando do American Music Awards em Los Angeles. Então foi o jeito que eles tentaram naquela época, a logística, para estar o máximo possível. Alguns vieram de outros estados, porque estavam fechando o turnê, já era encerramento de muitos deles, como o Steve Springsteen. Ele veio, agora eu não lembro se ele estava onde ele estava, mas ele veio para Los Angeles, terminou um show, veio para Los Angeles para participar disso aqui. Então foi, tem um documentário que foi criado contando os bastidores disso, A Noite que Mudou o Pop. Eu sei que está no Netflix, não sei se está disponível no Google, no YouTube.
Então aí a gente vê os percalços desses irmãos para chegar lá. Claro, são irmãos famosos, que vai atrair, mas é muito interessante você ver tudo que está por trás para chegar aqui. Inclusive o jogo de egos, porque teve irmãos que não participaram em função do ego. Olha, fulano tá, eu não vou. E não foi mesmo, tá? Então, por conta disso, de um certo receio de quem chegasse lá ainda tivesse esse tipo de comportamento, os produtores botaram a seguinte frase na porta do estúdio: deixe seu ego do lado de fora. E segundo eles, funcionou. A gente vai ver que funcionou. E aí, no final do documentário, eu roubei essa fala do Harry Belafonte. Ele diz o seguinte: o poder coletivo dos artistas pode ser muito impactante se todos nós deixamos os nossos egos de lado a serviço das pessoas do mundo que são menos afortunadas. Nós realmente somos um único povo. Todos necessitamos um do outro. É um passo de cada vez, diz ele. Seja alimentando uma pessoa. Então, cada um de nós pode sim fazer a diferença. Ué, eu pulei um slide agora que eu falei isso. Porque quando eu falei isso, eu me lembrei da frase que está no início, que eu devo ter pulado sem querer, então eu vou falar. Que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? O importante é agir, dizer. O importante é fazer alguma coisa. Então, essa frase, seja a mudança que você quer para o mundo, ela é atribuída a Gandhi, embora a internet não seja 100% isso. Então, eu usei Gandhi, não pulei o slide, a gente já está aqui na frente, eu não vou voltar. Então é isso, a gente tem que buscar ser essa mudança que a gente quer para o mundo, não é só falar. Não é só reclamar do fulano, reclamar do chefe, reclamar do pai, reclamar do marido, do companheiro, da companheira, do vizinho, do prefeito, do governador, do presidente. Não, a gente tem que fazer o que a gente puder. E aí vem aquela história, a história do beija-flor. Está um incêndio na floresta, e o beija-flor vai lá no lago, aquele bico enorme, pega um pouquinho da água e vem. Joga lá naquele fogaréu enorme. Vai de novo. Aí os bichos estão olhando ele ali e alguém chega para ele: você não está vendo que você não vai conseguir apagar esse fogo? É pouca água. Já vai caindo pelo caminho. O que ele responde? Eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Então a gente precisa fazer a nossa parte, que é o que ele está falando aqui. Mesmo que seja um prato de comida. Então, para fechar, a música, né? Ela tá aqui na íntegra. Se alguém quiser, a gente para, tá? Porque é legal só pra gente ver. Você consegue botar um mouse aqui pra mim? Foi. Clica, por favor. Ela tá na íntegra e é só legal porque a gente vê os artistas todos que passeiam. Participam. Essa música é linda. É linda. Muito linda. There was a time when we hear certain call, when the world must come as one. That there are people dying. Essa música é linda, nossa. The greatest gift of all. We can go on. Pretending they're not living, 'cause it's not to make a change. We all the mother, God's great family, and it's true. You know love is all we need. We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's no choice to make it. We're saving our own lives. It's true, make a better day, it's you and me.
My journey's gone to rest. So we all stand for behind. We are the world. We are the children. We are the ones to make bright things. So let's start giving. Oh, just to make it. We say it all night. It's to make a better day. Just you and me. We've done it now. It seems so bad. But you just believe somewhere we go. On my way to realize only change can come when we stand together as one. We are children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. We say we are alive. So make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. This is what we make. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. It's we're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. It's true. We are the world. We are the children. We are the ones that make a brighter day. So let's start giving. Let's start giving. We're saving our lives. It's true, we make a better day. It's you and me. Yeah. We are the world. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. So let's start giving. That's a choice for me. Yeah, we're saving our lives. It's true, we make a better day.
Então, só para duas coisas que eu acabei não falando desse... Tá bom, acho que não terminou. Volta com a setinha para... Deixa eu ver se vai. Não sei se é porque não terminou a música. Não. Eu esqueci de falar duas ou três coisinhas. Deixa eu só botar aqui o slide de volta. Desculpa, que eu apertei alguma coisa errada, para variar um pouquinho. Eu esqueci de falar que a gente vê ali no vídeo, Michael Jackson e o Lionel Richie foram os responsáveis pela música. E, no fundo, eles, mais até o Lionel Richie, ajudou, junto com o Quincy Jones, que é o produtor musical, a coordenar esse bando de gente. Então, por mais que pareça simples, não foi simples reunir mais de 40 artistas, do porte desses artistas. Eles só tiveram... começaram 9 horas da noite, foi até amanhã do dia seguinte. Eles tiveram um trabalho anterior, os produtores, separando todo mundo por vozes, tudo isso, para depois editar esse vídeo. E numa época que a gente tem que lembrar, não tinha celular, não tinha... Era fita cassete, entendeu? Foram entregues fitas cassetes porque eles tinham que ouvir, pelo menos ter uma noção do que eles iam cantar. Então, assim, não foi fácil, mas resultou nisso aí. Isso quer dizer que se a gente sozinho pode muito, se a gente se juntar muito mais. É a noite que mudou o pop porque eles mudaram muita coisa a partir dali, os artistas se conscientizando como eles, poder do alcance deles para fazer pelo outro e usar isso a favor do outro. Em 2010 eles fizeram uma nova gravação com outros artistas, até porque alguns já estavam falecidos, para auxiliar a mesma música, We Are The World, mas para auxiliar o Haiti, que coincidentemente é onde estava a Zilda Arnes, quando eu mencionei ali anteriormente. Então, acaba que eu acho que está tudo interligado com a gente que pensa que é coincidência. É isso. Como eles dizem na música, tem um chamado. Na verdade, nós temos esse chamado todo dia, a todo instante, que a gente atenda ao máximo possível o chamado, porque, sem dúvida nenhuma, Deus conta conosco, o Cristo também, e que a gente faça essa mudança, que a gente faça essa escolha. E é isso. Obrigada. Depois disso, a gente só tem a certeza de que sozinho não conseguimos. E quando nós deixarmos, com certeza, nossos egos, nossas imperfeições, nossas inferioridades para trás, e ficar mais atento ao que os irmãos falam o tempo todo conosco. E uma frase que é simples, porém é mais difícil, que nós falamos todo dia, toda hora, sempre que tem oração, é essa frase que nós falamos: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai de quem? De todos nós. Nós somos o que uns dos outros? Irmãos. No dia que nós realmente os olharmos para aquele que está ao nosso lado, aquele caído na rua, aquele que está sentado aqui na cadeira, aquele que a gente ama, e falar assim: é meu irmão, aí nós realmente conseguimos alcançar. No momento, o que nós temos são irmãos que não desistem de nós. Primeiro, nosso mentor, que está sempre ali do nosso lado, e que a gente fique atento aos sinais, porque eles falam o tempo todo com a gente, o tempo todo, mostrando o que nós podemos fazer. Como o Santo Agostinho disse, à noitinha, colocando a nossa cabeça no travesseiro, que façamos uma reflexão do que realmente fizemos ao nosso próximo. O que temos que consertar em nós para poder conviver melhor com as pessoas. E que essa espiritualidade aqui presente também caminha ao nosso lado, nos mostrando que o fim de tudo, o fim não, o início da nova jornada é quando voltarmos ao mundo espiritual e vermos o quanto progredimos, porque nós progredimos muito.
confiarmos mais na gente. Jesus disse, vós podeis fazer muito mais do que eu. E é essa fé que nós precisamos ter. E que nós temos um domingo de paz. E só para colocar um pouquinho dentro de nós, pensemos nisso. É uma música aparentemente simples, mas juntou vários egos, várias pessoas que têm o mesmo sonho. Alguns já estão no mundo espiritual vendo numa amplitude maior, mas ver que nós podemos fazer, nós somos irmãos uns dos outros. E que só depende de nós continuar essa caminhada. Que essa turminha que está vindo agora aí, que eles façam a diferença. Nós já fizemos a nossa, né? E que eles façam muito mais. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos.